Vamos falar neste vídeo sobre o Código Civil. O Código Civil que nasce para regulamentar algumas ações dos particulares, bem como os definir. Vamos começar a destrinchar também alguns artigos, a começar pelo artigo 1º, da parte geral do primeiro livro, que fala da pessoa natural, que tem o título da personalidade e da capacidade. O artigo 1º irá dizer que toda pessoa é capaz de direitos e deveres no ordenamento civil. Da pessoa, o nosso ordenamento jurídico, ele diz existir duas pessoas. A pessoa física ou natural, que somos nós, e a pessoa jurídica, que é um ente fictício, que será estudado mais aprofundadamente no direito empresarial. Neste código também iremos estudar das pessoas jurídicas, lá para o artigo 40. Então, falando então das pessoas, vamos então para a capacidade de direito ou a capacidade de gozo, que é aquela imanente ao ser humano, a nós, desde o nascimento com vida, como iremos ver no artigo seguinte. E temos também a capacidade de exercício ou a capacidade de fato, que é justamente aquela onde nós, por si só, podemos exercer os atos da vida civil. O artigo 2º irá dizer que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Aqui observamos duas teorias. A primeira é a teoria natalista, que compreende o início do caput, onde a personalidade civil irá começar do nascimento com vida. Nasceu com vida, você tem os direitos da personalidade. Porém, no entanto, outro sim, os nascituros também têm seus direitos desde sua concepção, e essa é a teoria concepcionista, que compreende então a segunda parte do artigo 2º. O artigo 2º adota a teoria da concepção, caso caia em sua prova. Vamos então para o artigo 3º, mas antes, o natimorto ele também tem os seus direitos, que são os direitos da personalidade, como o nome, como a imagem, como a honra, como a boa sepultura. E também cai dentro também o princípio da dignidade da pessoa humana. No artigo 3º, temos que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Aqui temos a incapacidade absoluta. Os menores de 16 anos são incapazes absolutamente e então não podem exercer os atos da vida civil sozinhos. Eles precisam de um representante para dar legitimidade às suas ações. Quem é os representantes, Pedro? Os pais, na falta deles, um tutor. E caso haja no menor alguma deficiência, algum problema de saúde, ele será então nomeado um curador. Vamos então agora falar sobre os relativamente incapazes, que estará no artigo seguinte. Vamos então ler o artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Vamos explicar que os relativamente incapazes, eles serão assistidos, diferente dos absolutamente incapazes, que serão representados. Pedro, quem irá assistir os relativamente incapazes? Será os pais, na falta deles, um tutor, e, caso o menor tenha algum problema, alguma questão de saúde ou deficiência mental, será nomeado um curador. Vamos então falar quem são os relativamente incapazes. Os maiores de 16 anos e os menores de 18. Prestem atenção. Os maiores de 16 e os menores de 18. Inciso 2º. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Inciso 3º. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Inciso 4º. Os pródigos. Repare que, para considerar relativamente incapaz,
o que existe é tão somente uma dificuldade em exprimir a sua vontade. É a diminuição da capacidade de cognição. Explicando o inciso 4 dos pródigos. Muitos conhecem o pródigo devido a uma história bíblica, narrando laconicamente, onde o filho pede ao pai a sua herança antecipadamente. O pai, atendendo ao filho, lhe entrega a herança. E o filho gasta toda a sua herança de forma superflua. Esse é o pródigo. O ordenamento jurídico também não é diferente. O pródigo é aquele que gasta em demancia, levando então à sua falência. Esse é o pródigo. Parágrafo único irá dizer que a capacidade dos indígenas será regulamentada por legislação especial. Artigo 5º. A minoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, essa é a capacidade plena. Parágrafo único dirá ainda: cessará para os menores a incapacidade. O inciso 1º, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completo. Esse se trata do Instituto da Emancipação. A emancipação, o que é? É justamente quando o menor torna-se capaz plenamente. Lembrando-se que o menor será absolutamente quando for menor de 16 anos e relativamente quando for maior de 16 e menor do que 18. Então, os relativamente capazes poderão ganhar sua capacidade plena através da emancipação. Como diz o inciso 1º, a emancipação será dada pela concessão dos pais, a autorização dos pais, um deles na falta do outro, e por meio de instrumento público. Então, quando os dois pais, eles concordam com a emancipação do filho, irá justamente averbar em um registro público. Porém, caso o menor tenha discordância entre os pais em sua emancipação, o pai aceita, a mãe não aceita, ou vice-versa, dependerá então de uma sentença judicial para assim considerar emancipado. E existe ainda um outro. Quando não existe os pais, existe tão somente um tutor ou um curador, terá ainda que haver a sentença judicial, uma vez que o tutor ou curador não tem poder de família, não tem o poder parental. Essa, então, é o Instituto da Emancipação, no qual poderá tornar o menor com capacidade plena. E existe mais. Inciso 2º, pelo casamento. Inciso 3º, pelo exercício de emprego público efetivo. Inciso 4º, pela colação de grau em curso de ensino superior. Inciso 5º, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência da relação de emprego, desde que, em função deste, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Esses, então, serão as formas em que o menor poderá, então, tornar-se capaz plenamente. Lembrando que a capacidade plena, ela reúne a capacidade de direito, que é aquela que eu falei imanente ao ser humano desde o seu nascimento com vida, e também a capacidade de exercício, onde ele por si só poderá exercer os atos da vida civil. Lembrando uma ressalva que os pródigos, para ser considerado, eles necessitam de uma autorização judicial que irá então internizá-lo.